R$ 400 de 1930. A moeda antiga que pode estar escondendo um grande valor. Descubra agora quanto ela pode valer. Você sabia que uma simples moeda de R$ 400 de 1930 pode chamar a atenção de colecionadores em todo o Brasil? Muitas pessoas guardam moedas antigas em gavetas, cofres ou até em potes esquecidos sem imaginar que algumas delas possuem um valor histórico e numismático muito maior do que aparentam. Neste vídeo vamos analisar todos os detalhes dessa moeda, conhecer sua história, descobrir suas principais curiosidades e entender quais fatores podem aumentar seu preço no mercado de colecionismo. A moeda de R$ 400 de 1930 representa um dos capítulos finais do antigo sistema monetário baseado nos réis. Ela foi produzida em um momento decisivo da história brasileira, justamente no ano em que ocorreu a Revolução de 1930, movimento que transformou profundamente a política nacional e marcou o início da Era Vargas. Isso faz com que essa peça seja muito procurada não apenas pelo seu valor financeiro, mas também pelo seu enorme significado histórico. O primeiro detalhe que chama a atenção é o desenho presente na frente da moeda. Nele aparece o busto feminino representando a República, usando o tradicional barrete frígio, um símbolo internacional da liberdade e da democracia. Ao redor do retrato estão diversas estrelas cuidadosamente gravadas, tornando o visual elegante e muito característico das moedas brasileiras daquela época. Já no verso encontramos a inscrição Estados Unidos do Brasil, nome oficial adotado pelo país entre o final do século XIX e meados do século XX. Logo ao centro aparece o valor facial R$ 400, acompanhado da data 1930, informação que desperta muita curiosidade entre pessoas que estão começando no colecionismo. Outro aspecto interessante é sua composição metálica. Essa moeda foi fabricada em cuproníquel, uma liga resistente ao desgaste e à oxidação. Graças a esse material, muitos exemplares sobreviveram ao passar das décadas mantendo boa parte de seus detalhes originais. Mas a pergunta que quase todo mundo faz é: quanto vale uma moeda de R$ 400 de 1930 atualmente? A resposta depende de diversos fatores importantes. O principal deles é o estado de conservação. Quanto menos desgastada estiver a moeda, maior tende a ser seu valor para colecionadores. Observando a moeda apresentada nas imagens, percebe-se que ela conserva boa parte dos relevos, das inscrições e do desenho original. Apesar de apresentar pequenas marcas de circulação, seus detalhes continuam bastante definidos, indicando um estado de conservação considerado interessante para uma peça com quase um século de existência. Em negociações entre colecionadores, lojas especializadas e leilões, os valores normalmente ficam dentro das seguintes faixas aproximadas. Exemplares bastante circulados, entre R$ 20 e R$ 40. Estado muito bem conservado, MBC entre R$ 50 e R$ 90. Estado soberba, entre R$ 100 e R$ 180. Flor de cunho, praticamente sem circulação, pode ultrapassar R$ 300, dependendo da procura no momento da venda. Existe ainda um detalhe que pode transformar uma moeda comum em uma verdadeira raridade, os chamados erros de cunhagem. Falhas como descentralização da impressão, dupla batida, excesso de metal, ausência parcial de detalhes ou outros defeitos de fabricação são altamente valorizados pelos especialistas. Em alguns casos, uma moeda com erro confirmado pode alcançar valores muito superiores aos de um exemplar comum. Outro ponto importante é a limpeza. Muitos proprietários acreditam que deixar a moeda brilhando aumenta seu preço, mas acontece exatamente o contrário. Produtos químicos, polidores e abrasivos costumam eliminar a pátina natural adquirida ao longo dos anos, reduzindo significativamente seu interesse para o mercado numismático. Se você possui uma moeda antiga como essa, o ideal é armazená-la em cápsulas, envelopes apropriados ou cartelas para colecionadores, evitando contato frequente com as mãos e protegendo-a contra a umidade. Mesmo não sendo considerada uma das moedas mais raras do Brasil, a R$ 400 de 1930 continua sendo uma peça histórica extremamente desejada por quem aprecia a numismática brasileira. Seu contexto histórico, seu belo acabamento e a ligação com um dos períodos mais importantes da história nacional fazem dela uma excelente aquisição para qualquer coleção. Agora queremos saber sua opinião.
Você teria coragem de vender uma moeda histórica como essa ou preferiria guardá-la como um verdadeiro tesouro? Escreva sua resposta nos comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal para descobrir outras moedas brasileiras que podem valer muito mais do que você imagina.